Está no ar mais um episódio do PazoCast, um jeito simples e descomplicado de falar de pessoas com pessoas. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Ele é diretor executivo da BTD, tem mais de 20 anos de experiência na área de aprendizagem e desenvolvimento. Ele tem se destacado por sua atuação estratégica em eventos, treinamentos e iniciativas que visam aprimorar o desempenho das organizações. E desde 2007 ele lidera delegações brasileiras para a ATD, reunindo profissionais de todo mundo para compartilhar conhecimentos e práticas inovadores. Ele também tem sido um dos principais responsáveis pela curadoria e organização do maior congresso da América Latina, o CBTD. E com vocês hoje aqui, Igor Kozon. Muito obrigada, Igor. Eu que agradeço, Paula. Muito bom estar aqui, participar desse bate-papo e compartilhar um pouco dessa trajetória, assim, dessa paixão pelo desenvolvimento de pessoas, né, pelo treinamento e muito mais do que isso. Cada vez mais a gente olha pela performance, né, o impacto que esse treinamento gera. Então, o olhar para o treinamento, ele passa a ser cada vez mais estratégico por causa disso, porque a gente não é só sobre aprendizado, é sobre colocar em prática o que se sabe. Olha lá, e olha, para mim é um orgulho tê-lo aqui, até porque a BTD, você e toda a equipe me inspirou muito desde o início da minha carreira. Legal. Eu comecei a olhar com muito carinho para o treinamento e desenvolvimento lá em meados de 2009, né? E a BTD foi um dos recursos dos quais eu busquei para me aprimorar, para me especializar. Então vocês sempre foram fontes de inspiração e tê-lo aqui hoje, né, é uma grande honra. Muito obrigada por aceitar esse convite. Que legal. E a gente enxerga muito essa missão da BTD, né? A gente procura... A BTD não entrega treinamentos pontuais, a gente não faz treinamentos nas organizações diretamente. A nossa intenção é criar pontes, é criar laços, é criar possibilidades. Então, a gente faz essa curadoria dos nossos eventos, das nossas atividades, para juntar os fornecedores de treinamentos e de possibilidades e de recursos com os profissionais que estão cuidando disso no dia a dia. Perfeito. Então, a gente cria esse ambiente, é um hub de conexão. Então, Maravilha. é muito legal fazer parte disso. Que gostoso. E conta para quem está nos assistindo, Igor, quem é o Igor além da BTD? Bom, eu sou pai de 3 meninas, né, que já são grandes. A minha filha mais velha, a Mariana, tem 19 anos, a Natália tem 17, e eu tenho a menorzinha, a Rafaela, de 10 anos. Então, elas são a razão pela qual eu cada vez mais enxergo a educação como um caminho para deixar um mundo melhor para elas, né? Então, por isso que cada vez eu entendo o valor desse trabalho. Então, elas são a minha fonte de inspiração. Eu adoro também viajar, né? Então, até contar uma experiência que eu não contei ainda, né? Compartilhei um pouquinho só no Instagram. A gente fez uma coisa legal em casa, como são 3 filhas, quando a gente viaja, a gente gosta muito de viajar em 5, e ainda mais com essa distância de idades, é mais difícil. Desafiador. Né? Achar os programas que conectam todo mundo. Então, nessas férias, a gente resolveu, cada um viajou para um lado com um filho. Tá. Então, a minha do meio foi fazer intercâmbio, e aí eu fui com a mais velha e a minha esposa foi com a menor. Que experiência, recomendo para todo mundo que tenha filhos, tem mais de um filho, e a quem tem só um filho também, viaja só um dos pais com esse filho, porque criou uma conexão, uma integração, uma cumplicidade que a gente não criaria. E outra coisa que a gente tinha perdido, acho que todo mundo já perdeu o hábito, que é o ritual do ver as fotos da viagem. É verdade. Quando viaja todo mundo junto, né? Primeiro que todo mundo vai compartilhando nas redes, então não precisa mais. Mas como a família foi separada, quando voltou todo mundo, a gente parou um domingo, todo mundo contando as histórias, vendo o que foi. Gente, que delícia, muito legal. Então fica uma ideia de integração familiar aí, que a gente tá perdendo um pouco disso, né? E essa troca, né? Que às vezes a gente também não troca, porque se estão todos juntos, entende-se que estamos compartilhando ali das mesmas experiências. Exatamente, né? Exatamente. Mas o quão importante talvez tenha sido o retorno, de sentar, ouvir, compartilhar. Exatamente. Que Foi delícia, sensacional, muito bom. Que bacana. E você falou que as tuas meninas são a razão pelo qual você enxerga aí grandes oportunidades para esse universo da educação, né? E quando começou essa paixão, Igor, pela educação, pelo universo de treinamento e desenvolvimento? Olha, é muito engraçado. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com educação.
eu falei assim recentemente que eu odiava estudar. Tá. Até que eu aprendi o jeito que eu gostava de aprender. Olha lá. Porque, assim, eu sempre fui aquele aluno, assim, Na linha ali, média, sofrendo para tirar a média para passar de ano. No limite. No limite. E não gostava, não fazia sentido para mim. Uhum. Até que eu repeti um ano, repeti o 6º ano do ensino fundamental, que acho que hoje é o 7º ano com a mudança da grade. E aí eu falei assim, putz, não dá para passar por esse sofrimento todos os anos, né? Então, aí eu comecei a olhar outros amigos que eles se divertiam, aproveitavam o período escolar como eu gostava de fazer, mas também iam bem na escola. Eu falei assim, pô, como é que ele consegue? Né? E aí eu percebi que era assim, é só interagir, prestar atenção, conversar com os professores, achar o sentido daquilo. Perfeito. Né? E a partir daquele momento foi muito mais tranquilo, Uhum. né? Aí eu fui fazer colegial técnico, estudei artes gráficas, meu caminho não era para treinamento, meu pai já atuava na área de treinamento, sempre convivi com a área de treinamento. Meu primeiro trabalho oficial, né? Nem tão oficial, foi no CBTD de 92. Meu pai estava ajudando a organizar o congresso, ele não era responsável pela BTD ainda. Mas ele estava ajudando, a gente recebia a inscrição por fax, olha lá, organizava em ordem alfabética naquelas pastas pretas com os plásticos e colocava todos os comprovantes de depósito, as comunicações, a gente ia juntando ali, né? Coisa impensável hoje. Mas eu nunca imaginei que fosse o caminho que eu fosse seguir profissionalmente. Eu estava indo para a área de artes gráficas, de impressão, de comunicação, produção de livros. E aí eu fui trabalhar na área de publicidade da Editora Abril. Uhum. Mas aí na BTD, meu pai já tinha assumido, em 94 ele assumiu a BTD e mudou um pouco a forma como a BTD atuava. E aí precisava de alguém para cuidar da parte de divulgação, de marketing, de produção do material didático que a gente usava na época. E aí surgiu a oportunidade. Falei assim, Igor, vem com a gente, vamos junto lá. E aí eu comecei a ver o impacto. Aquele treinamento, aquela aprendizagem que eu não gostava de estudar e percebi como eu gostava de aprender, fez muito mais sentido. Falei assim, gente, tem um universo muito grande de possibilidade de aprendizagem. E aí, cada vez mais eu fui aprofundando, me apaixonando e vendo o impacto que a gente gera, né? Então, histórias como a sua, que você falou assim, puxa, a BTD inspirou a minha trajetória profissional. A gente... tem a alegria de ouvir muitas histórias como essa. Então, como o trabalho que a gente faz impacta muita gente. E você, como treinadora, impacta muitas outras pessoas. Então, o potencial disso é muito gigante. Com certeza. Então, é apaixonante. É um legado, né? É um legado. É um legado que vai perpetuando aí. E quando você iniciou lá, né, como menino, ajudando teu pai, como que era, Igor, o processo da educação? Você trouxe um pouco da tua experiência, né? De para você, como é que você conectou o sentido da educação, mas isso foi uma coisa muito pessoal, você que auto-reconheceu. Mas lá, 20 anos atrás, como é que vocês sentiam que era o processo de educação, já com o olhar ali de ABTD? Tá. Eu comecei a me aventurar no universo de treinamento, como eu disse, em 92, eu era muito imaturo na época, não percebi, mas hoje eu percebo, era um período de transição do processo de treinamento, porque na transição ali, logo depois do governo do Sarney para o Collor, teve uma mudança de legislação do treinamento. Até então, o treinamento o investimento em treinamento podia ser deduzido do imposto a ser pago pelas organizações. Certo. Então, de certa forma, pouco importava o resultado, porque o resultado já era automático, porque tinha um incentivo fiscal para aquilo. Então, era essa transição do T&D ser estratégico para mostrar o impacto nos resultados de negócio. No sentido real, né? Como tentar tirar aquela fama do T&D abraçador de árvores e organizador de festas. Então, esse comecinho era muito esse desafio, né? Hoje, a gente percebe, ainda é um desafio de comprovação de ROIs, principalmente treinamentos de soft skills, treinamentos menos... estratégicos. Vinculados diretamente ao negócio. Não sei se é nem menos estratégicos, porque eles são estratégicos. Eles são importantes. Um líder, ele precisa ter as habilidades comportamentais adequadas para ele liderar bem e, a partir disso, gerar resultado. Mas
o quanto desse conhecimento gera o resultado na prática, né? Excelente. Então, isso é muito difícil de mensurar e é um grande dilema na área de desenvolvimento. Até hoje, né? Até hoje. Uhum. Mas hoje percebe-se muito mais. E qual que é a conversa? E que a gente tem falado muito na BTD. Que nós não somos profissionais de educação, não somos profissionais de aprendizado, somos profissionais de performance. O papel do profissional de treinamento, profissional de educação corporativa, é melhorar a performance da organização, melhorar o resultado da organização. Então, quando chega uma demanda de treinamento, não é ir atrás de atender a demanda necessariamente, é entender a demanda primeiro, saber se o treinamento que foi solicitado vai resolver a demanda, vai resolver o problema, e aí a partir daí você tem os indicadores. Fala assim, puxa, é um treinamento de soft skills, tô tendo muito turnover, as pessoas, o líder de determinado departamento, as pessoas não conseguem trabalhar com ele, o que eu preciso fazer? Eu não vou fazer um treinamento de team building para o time todo, talvez seja um trabalho de mentoria específico para aquele líder. Excelente. Né? E aí cabe ao papel consultivo do profissional de treinamento direcionar, não aceitar todas as demandas e ir lá e falar assim, tá, vamos entender um pouco mais, o que vocês querem com isso? Porque às vezes a gente tá nesse mundo, não, precisa aqui fazer isso, fazer aquilo e tal, a gente vai continuar fazendo isso um pouco, mas quanto menos a gente fizer, mais a gente se aprofundar, mais estratégico o T&D vai ser visto dentro da organização. Então, a conversa hoje é muito nesse sentido. Tem você falou da TD, né? Eu já participo, já organizo a delegação desde 2007. O primeiro congresso da TD que eu fui foi em 2003, que foi em San Diego. Foi minha primeira viagem internacional, inclusive. Eu fui acompanhar o pessoal da revista T&D. A gente estava começando a entender como que era esse universo internacional da área de desenvolvimento. E aí eu gostei muito desse caminho e fui para a delegação. E aí teve uma atividade, e lá na TD existe esse processo também, tá? Não é uma coisa só Brasil, né? De jeito nenhum. Eles têm esses mesmos desafios e todos esses mais de 20 anos que eu participo do Congresso da TD, todos os anos a gente volta com a percepção de que o treinamento que é feito, as ações de desenvolvimento que são feitas aqui no Brasil, elas estão alinhadas e são estratégicas exatamente da mesma forma como nos Estados Unidos. O que vem diminuindo, que tinha mais tempo atrás, eram os recursos tecnológicos. 20 anos atrás, o gap era muito maior. Perfeito. Hoje tá tudo muito alinhado, síncrono. Talvez tenha uma diferença de capital, de investimento. Então, qualquer equipamento eletrônico que a gente traz para cá é mais caro, mas hoje a maior parte das coisas está em nuvem, então não é tanto impacto assim. Mas tem uma coisa que eu vi na TD esse ano, que a gente esperava ouvir muita coisa de inteligência artificial, e o que a gente mais percebeu foi a necessidade da humanização. E uma das palestras falou especificamente do profissional de treinamento, que ele não pode ser visto só na hora do treinamento. E normalmente no fundo da sala, preocupado com o coffee break, se está tudo certo. Né? Ele precisa ser visto durante o processo todo. Quando o pessoal que está na operação ali, na ponta, vem para o treinamento, ele sabe que o responsável pelo treinamento passou para lá, conhece, sabe quem são as pessoas. Então, ele não pode ser visto só na hora do treinamento. Ele tem que ser visto o tempo todo. Se possível, conhecer mais sobre as pessoas que estão participando. Excelente. E isso gera essa conexão, essa validação do aprendizado. Porque quando a pessoa conhece a pessoa, né, ela sabe que a intenção é sempre positiva. A intenção de melhorar, a intenção de parar um dia para fazer um treinamento é para melhorar aquele trabalho dele, para aquele dia ser recompensado nos outros dias no ganho de performance. Então, cria essa cumplicidade, cria essa parceria. Então, é muito importante o profissional de treinamento circular aí dentro das organizações também. Não, excelente. E o quanto ele pertencer, né, essa conexão, ela, além de ampliar, ela começa a fazer sentido.
né? Porque não é um ato isolado, né? Eu acho que nós estamos ganhando consciência, né, Igor, dentro do contexto corporativo, da relevância que é o processo de desenvolvimento, de aprendizagem. Óbvio que sem querer generalizar, mas a gente vê que ainda existem organizações que querem que o treinamento seja um solucionador, Uma algo pílula, né? Uma pílula no sentido, não a pílula de conteúdo, a pílula mágica. mágica de tomar, né? Que de fato vai transformar, que vai trazer aí toda a salvação para aquela Uhum. possível problema, né, ou situação. É. Então, enquanto isso, nós estamos ganhando espaço, por mais que a gente fala, poxa, a gente está falando de mais de 20 anos, né, mas é um processo que a gente fala assim, a gente vem galgando, e eu acho que nós estamos conquistando esse espaço, o quão positivo é para o Exato. cenário de T&D, né? Perfeito. E essa questão do modelo prescritivo, né? Que vem o treinamento, ó, tá aqui, então faça isso, Isso. tá cada vez mais sendo percebido que não é o que funciona. Vamos trabalhar mais na causa, vamos trabalhar mais é como na saúde mesmo, né? Em vez de você tá com dor de cabeça todo dia e tomando comprimido para dor de cabeça todo dia, por que você tá com dor de cabeça? Vamos entender Excelente. qual que é a dor de cabeça em vez de remediar a dor de cabeça? Então, esse é o papel estratégico do profissional de treinamento, é entender as causas e a partir disso você começa a ter dados para poder mensurar o resultado. Puxa, se eu fiz uma ação e não tenho mais dor de cabeça, a ação funcionou, né? Então, o treinamento é a mesma coisa. Então, a gente precisa entender esse mecanismo e aí reforço. Esse papel mais consultivo do profissional de treinamento. Não aceitar qualquer demanda assim, tá? Eu preciso de uma pílula, porque senão a gente vira farmácia, né? Perfeito, isso. Então, ser Vira um mais tirador de pedido. tirador de pedidos, exatamente. Eu lembro na minha época, revelando a idade, agora a gente fazia o famoso LNT, Sim. levantamentos das necessidades de treinamento, né? Uhum. E então era um pouco desse sentar, ouvir e tirar os pedidos, e não Exato. integrar isso dentro do processo de fato, né? Exato. Estratégico dos recursos É. humanos, Ainda tem dos bastante organização que negócios. usa esse termo. E assim, a gente, O termo enquanto nem é o profissional. problema, né? Exato, a gente gosta de crucificar os termos e não as Não, práticas, né? Então, exato. tem as pessoas que usam a LNT e acho que faz sentido. O que a gente fez até agora é o que nos trouxe até aqui. O mapeamento, Então, perfeito. não é que não funciona, mas é que tem formas melhores de serem feitas, né? Hoje se fala do diagnóstico, né? Uhum. O levantamento para diagnóstico não tem grandes mudanças, mas muda um mindset o diagnóstico é de você mergulhar mais a fundo, de você entender melhores as causas raízes e não simplesmente perguntar o que você quer fazer, como que vai fazer, o que falta, é saber o porquê das coisas. Então, estar mais perto. E tem uma questão que o profissional de treinamento não pode vestir capa de super-herói e achar que resolve todos esses problemas. Exato. Ele tem que falar assim, bom, isso aqui não é problema de treinamento para resolver, isso aqui é Uhum. problema de Gestão. ergonomia, de gestão, de remuneração, de benefícios, whatever, vamos entender. Mas ajudar a identificar esses problemas e falar assim, ó, peraí, não dá para eu... Esse remédio não vai resolver o seu problema. E ter a segurança para falar isso, para questionar isso. E essa questão da aprendizagem dentro da organização, cada vez mais é percebida que é uma guarda compartilhada, não é uma guarda do profissional de treinamento. O líder ali na ponta, ele também é responsável pelo desenvolvimento do seu time e por saber os gaps de desenvolvimento do seu time. Porque aí, junto com a área de treinamento, dá para se montar um plano de ação específico para aquela área, para aquela pessoa, para aquela carreira. Então, essa noção de guarda compartilhada, de não sermos os super-heróis, um ato isolado e falar assim, ó, beleza, todo problema da organização joga para treinamento que treinamento resolve. Não vai funcionar. Igor, e como que é para ti, né, conduzir todo o processo hoje, né, do CBTD, organizar esse evento, trazer grandes nomes que trazem temas riquíssimos, né, e para um número gigantesco de participantes que a gente sabe que só vem ganhando espaço, né, e nome e presença, né? Conta um pouquinho para nós como que é essa experiência para ti. Olha, é uma experiência apaixonante, mas de grande responsabilidade. Às vezes tira um pouco do sono, assim, né? Pensando, porque como que eu vou escolher uma plenária? Quais os critérios eu vou usar? Porque são critérios muito subjetivos. Da minha percepção, ou não só da minha percepção, óbvio, a gente tem todo um time com quem a gente compartilha as ideias, né? Então, sempre tem, porque esse não aquele, ou porque aquele não o outro. Então, sempre dá uma enorme insegurança
se vai funcionar. E aí é ter a tranquilidade que a gente não vai acertar sempre, que não vai ser sempre 100%, vão ter palestras que vão encaixar melhor, teriam outras que poderiam ser melhores, mas é sempre aquela intenção pela causa, e aí as pessoas percebem isso. Então, mesmo que uma atividade não seja dentro do que a gente pensou e imaginou, sempre tem um aprendizado muito positivo dentro daquilo, né? E sempre tem uma intenção, uma amarração. Então, isso falando das grandes plenárias, dos grandes nomes, como escolhê-los e como compor esse fio de storytelling que vai trazendo no CBTD, né? Então, é sempre um grande desafio, mas a gente compartilha com o time, com o comitê. E tem as outras palestras, que aí sim é o grande recheio do CBTD. As plenárias é um momento, às vezes, mais de entretenimento, de reflexão, de desopilação mesmo, né? Óbvio, com provocações, com reflexões, mas um momento mais, talvez, de entretenimento. A gente tenta mesclar um pouco. Então, a gente quer trazer um pouco dessa mescla de entretenimento com provocações, com inspiração. Mas aí, nas atividades do Congresso, as atividades técnicas, a gente tem dois grandes universos, né? As atividades mais técnicas e conceituais que são selecionadas pelo comitê científico, que é um grupo de 25 profissionais das organizações, que a gente gosta de falar, organizações clientes, né? Que não são consultores, que não entregam treinamento, que não fazem desenvolvimento, e sim as pessoas que consomem esse tipo de atividade. Ótimo. Porque a gente vai atender a dor deles. Excelente. Né? Então, a gente recebe as propostas de trabalho nos meses de dezembro e janeiro, todos os anos. E esse comitê tem o enorme trabalho de selecionar o que eles assistiriam. A gente divide eles em grupos. Esse ano foram mais de 600 propostas para 45 atividades. Uau. Então, é muito concorrido, fica muita gente de fora. Então, cada grupo analisa 100 e poucas atividades e com essas análises eles definem as de cada grupo. Depois a gente vê todo mundo que ficou de fora, aí todo mundo analisa, se conhece, se tem alguma referência, se acha que vale a pena trazer para uma próxima discussão. Aí cada grupo normalmente seleciona umas 10 atividades, umas 50, aí junta com as outras, a gente chega numas 80 atividades e temos que chegar nas 40. Uau! Ainda corta metade ali. E aí a gente vai discutindo cada uma, aí o grupo todo, os 25 em reuniões, são 3 dias de reunião intensa para a gente definir qual que é o critério. Então, isso cria um processo muito sólido do conteúdo que vai atender a dor, óbvio, daqueles 25 profissionais que representam todos os outros profissionais de treinamento, né? E tem muita aposta também, porque a gente tem um critério lá de 50% de palestrantes que já se apresentaram nos últimos 5 anos, que a gente chama dos palestrantes antigos, 50% de novos palestrantes que nunca estiveram ou que não estiveram pelo menos nos últimos 5 anos, para trazer sempre esse ar novo, essa renovação. Então, é sempre a gente tem um processo que passa por uma subjetividade, que é a percepção de cada um desses profissionais, ou seja, mas a partir do momento que ela já é compartilhada é mais fácil. Mas quando a gente define, a gente fica sempre, puxa, ficou muito legal, a gente ficou muito orgulhoso. Esse ano de 2025 a gente ficou super orgulhoso, foi muito legal. Que gostoso. E que gostoso celebrar, né, o resultado. Exato, a percepção. E muito mais do que a percepção que a gente vê lá na avaliação do final das atividades. Esse ano a gente teve 48... porque além das atividades técnicas, tem as atividades comerciais. Então, o CBTD tem mais de 200 atividades. Essas comerciais são os patrocinadores que trazem, né? E a gente ajuda eles na definição da curadoria desse conteúdo. Então, a gente tem mais de 200 atividades no CBTD ao todo. Essas foram 48 atividades, são exclusivas para os congressistas e as outras para toda a comunidade de visitantes, é aberta, é gratuita para o participante. Então, são mais de 200, a gente teve 47 atividades com nota 10, nota máxima. Então, ou seja, a percepção do participante foi extremamente positiva também. Que legal, que bacana. Você está trazendo esse contexto, eu estou já revivendo lá em 2010, eu tive a oportunidade de palestrar no CBTD em parceria com um psicólogo chamado Jorge Zacarias. Nós falamos sobre os tipos humanos no olhar do Jung. Né? E agora, em 2025, eu levei o tema da segurança psicológica em parceria, né, com a Bravende, que é uma grande parceira nossa. E nós também levamos, mas aí foi no formato digital, né?
O que mudou, Igor, no CBTD de Uau. 2010 para 2025? E um outro ponto importante, eu faço parte de alguns grupos, né, de profissionais de TI&D, de RH, e o grande ponto positivo é que eles sempre ressaltam que o CBTD ouve os seus participantes. Então, eu acredito que um dos pontos que você vem a trazer, né, é o quanto vocês estão abertos, de fato, a ouvir o público que está lá, né? Mas conta um pouquinho de 2010 para 2025, o que Uau, mudou? muitas mudanças. Eu acho que a principal é que em 2010 o congresso acontecia em Santos Isso. e a partir de 2019 ele veio para São Paulo. Uhum. A gente vinha há bastante tempo estudando essa mudança, porque o congresso em Santos ele tinha uma característica muito positiva, porque a maior parte dos participantes são de São Paulo, né? Realmente é aqui da região metropolitana de São Paulo. Quando eles iam para Santos, eles se desapegavam da rotina do dia a dia. Tá, Então tinha realmente um pouco mais de imersão. ok. Na vinda para São Paulo, a gente sabia que a gente ia perder isso, porque e é o que acontece hoje. As pessoas deu 5 horas da tarde, ele já tem, preciso pegar filho na escola, tenho o meu treino da academia, tenho a minha rotina, que acaba não mudando tanto. Então, a gente tem um público um pouco mais flutuante aqui em São Paulo, apesar dele ter se multiplicado por 5, né? Então, a gente chegou a 2.000 participantes no Em CBTD em Santos. Santos, agora a gente está com 10.000. Uau. Então, tem um potencial, mas como aumenta as pessoas, também você perde um pouco daquela aproximação. Quando você tem menos gente, você se encontra no restaurante no final do dia, se encontra no café da manhã do hotel, né? Então, essa mudança foi estrutural, mas foi Uhum. bem positiva no resultado. E teve a mudança na pandemia também, né? Então, 2019 foi o primeiro ano aqui em São Paulo, a gente aprendeu muito. E agora, bom, beleza, agora 2020 a gente já sabe fazer as coisas, aí mudou tudo de novo, né? Então, aí 2020 e 2021 o CBTD aconteceu de forma digital, ele funcionou muito bem, a gente aprendeu muitas coisas, e a partir de 2022 ele acontece um pouco mais híbrido, Uhum. né? Então ele tem uma plataforma digital onde a gente tem uma série de palestras, que inclusive até o final do ano está aberta para quem se inscrever como visitante. Você pode se inscrever para acessar algumas das palestras que estão abertas, que aconteceram na área da exposição e foram gravadas. E outros conteúdos que foram gravados exclusivamente para a plataforma. Então tem muito Ótimo. conteúdo gratuito lá Sim. disponível. Uhum. Então a gente entendeu que, poxa, a gente precisa mesclar esses dois universos. Então, esse ano, inclusive, a maior parte das atividades foram gravadas, as atividades técnicas foram gravadas e estão disponibilizadas para os congressistas também. Então, quem se inscreveu consegue acessar, reviver. Às vezes não conseguiu anotar tudo, puxa, qual foi a dica mesmo? Dá para Volta voltar lá. lá e assistir. Legal. Então a gente a gente vai incorporando essas ideias de conteúdo e também a exposição, né? A oferta de expositores, dos fornecedores de produtos e serviços para a área de treinamento está cada vez mais aplicada e direto ao mundo da área de desenvolvimento, né? E Uhum. vinculando sempre com a expectativa de medir os resultados daquelas ações de treinamento. Bacana. E um outro olhar, assim, né, que eu tenho também lá da época para cá, eu vejo que o TI dele está começando a ter uma leitura um pouco mais contínua, né, desse aprendizado. A gente não fala mais de ações isoladas, Uhum. isso está sempre dentro de um propósito, dentro de uma cultura da organização. Como é que vocês percebem isso dentro? Acho que até foi muito dos temas, né, dentro de 24 e 25, Uhum. falando dessa estrutura da cultura como um ganho para a aprendizagem. Fala um pouquinho desse contexto para Perfeito. nós. E cada vez mais claro que TD não é evento, é processo. Isso. Né? Então, óbvio, ainda existem os eventos de treinamento, acho que tem algumas ações que fazem muito sentido, mas elas precisam estar conectadas com uma sequência de atividades, né? Ou, melhor falando, com a cultura da organização, Uhum. né? Como essa cultura recebe os momentos de aprendizado? Como que ela permite esse espaço de aprendizado? Se um colaborador, no meio do expediente, abre um livro para ler, como que isso é percebido pela organização, né? A gente teve nessa transição do pós-pandemia, né? Do trabalho presencial para o trabalho remoto, a mudança da mensuração da performance
pelo tempo dedicado e pelo resultado entregue. Então, hoje olha-se muito mais o resultado entregue. Apesar de ainda tem alguns modelos, o maior desafio dos líderes é mudar esse olhar, né? Em vez de olhar se a pessoa está lá sentada trabalhando, olhar o que ela está fazendo e se está entregando dentro do esperado. Mas se nesse processo ele precisa aprender alguma coisa, abrir um YouTube para ver um vídeo para fazer alguma coisa, o quanto a organização incentiva, permite criar regras para isso. Porque eu acho que criar regras e ter esse assunto bem resolvido e transparente é fundamental para saber o que pode e o que não pode. Né? Porque às vezes não é nem o líder olhando isso, é o colega falando, pô, esse cara só fica lendo, só fica assim, mas se ele tá lendo, tá se desenvolvendo e com isso ele tá fazendo mais rápido, é melhor do que o outro que tá só julgando. Perfeito. Né? Então, precisa achar esse caminho. Então, a cultura organizacional ela é fundamental para absorver um pouco de uma cultura de aprendizagem, né? Uma cultura onde o aprendizado faz parte essencial do dia a dia do trabalho, do dia a dia da organização. E aí as ações, os eventos de treinamento passam a fazer muito mais sentido, passam a fazer muito mais relevância e acontece ao longo do trabalho, né? Enquanto as pessoas estão atuando, elas estão entendendo, sabem quais são os gaps, o que elas precisam se desenvolver para fazer alguma coisa, e aí conseguem procurar, pedir, falar, olha, para fazer isso, preciso saber aquilo. Então, cria uma linguagem padrão onde é natural chegar e falar assim, puxa, eu preciso fazer um curso. Como que eu vou fazer? É um curso que eu vou dedicar meu tempo de descanso para fazer isso? Ou é um curso que eu preciso pedir permissão para ficar 1, 2 dias fora para me aprofundar em determinada área? Qual a liberdade que é dada para as pessoas terem essa autonomia? Né? Então, é muito por isso que passa a discussão. E óbvio, não é que a gente precisa fechar os olhos porque as pessoas que se aproveitam de um modelo mais livre e mais autônomo e acabam não entregando. Né? Mas quando a gente tem os objetivos e tem a clareza do que é esperado pelos profissionais, essa construção se faz presente. Isso acontece mais naturalmente. Né? Então, falar é muito fácil, fazer é mais difícil. Com certeza. Né? Ainda com os diferentes níveis de maturidade que se tem dentro de uma equipe. Dentro da mesma equipe, dentro de diferentes organizações, dentro de culturas e estruturas organizacionais. Excelente. Então, são várias camadas. Mas cada vez mais a gente percebe que caminha-se para esse modelo. Legal. E você me fez lembrar de a gente estava conversando no podcast anterior, né, sobre o conceito que se tem da segurança psicológica, né? Que é justamente essa construção da liberdade de expressão, de se comunicar, né, da gente trazer um pouco desta autonomia sem a famosa retaliação, né? O quanto nós estamos ali contributivos para essa atmosfera se fazer presente, né? O quanto eu posso expressar e errar, né, sem que isso seja um ponto de crítica e sim de construção, né? Porque acho que faz parte do processo. Isso, e isso também tem que estar permeado na cultura. E a segurança psicológica não é uma coisa que se alcança, né? Porque é uma construção diária. Perfeito. Então, a todos os momentos, a gente precisa olhar os espaços que estamos abrindo, né, enquanto líderes, ou mesmo enquanto pares, enquanto colegas de trabalho, para ouvir o outro, para o outro falar o quanto a gente acolhe, entende, discute. Então as pessoas têm essa tranquilidade para poder falar sem medo de sofrer qualquer tipo de retaliação, de julgamento, mesmo que não seja explícito, né? Falar assim, não para de falar bobagem. Às vezes simplesmente ignorar. É uma forma de travar as pessoas a não contribuírem mais. Então, na necessidade que a gente vive hoje, com tanta mudança, então a gente precisa inovar muitas vezes. O tempo todo é buscar inovação, buscar novos processos. A inovação demanda aprendizado, mas demanda ouvir as outras pessoas. Exato. Né? Então, muito se fala de trazer diversidade para as organizações. Não adianta trazer a diversidade e depois colocar todo mundo na mesma caixa e trabalhar do mesmo jeito. As pessoas diferentes, elas precisam interagir porque a sabedoria não está em uma pessoa, é coletivo. Exato. Né? Então, se a gente começa todo mundo pensar igual, ou todas as pessoas discutem e usam as mesmas referências,
dificilmente a gente tem grandes inovações. Né? Então, esse é um desafio grande que as Enorme. organizações estão passando por esse momento. Uma das minhas formações está vinculada à neurociência, né? E ela fala que é humanamente impossível não julgar. Nossa mente está Perfeito. constantemente julgando. Mas acho que é importante levarmos, né, a diferença entre julgamento e sentença. Perfeito. Né? Porque assim, se a minha mente, ela humanamente vai julgar, até por conta das diferenças que nós temos de pensar, agir e sentir, né? O quanto eu posso usar essa diferença como aprendizado, né? Sem a sentença, sem a condenação, Perfeito. e de fato entender que essas diferenças possam ser positivas, né? Dentro de um processo. Às vezes eu é que não quero entrar nesse processo de mudança, de também, construção, né? Então, o quanto eu me abro para esse universo, entendo isso como um fator positivo, acho que a aprendizagem está vinculada a toda essa atmosfera. Perfeito, Paula. Essa questão do julgamento, ele é inevitável, né? Ele vem automático. Isso. O que a gente precisa treinar é reconhecer esse julgamento. Isso. Puxa, peraí, tô julgando, é uma referência. Deixa eu ouvir mais, deixa eu entender mais. Deixa eu buscar compreender esse ponto de vista, mesmo que ele não faça o menor sentido, em princípio, para mim. E aí, genuinamente, porque tem uma sutileza, né? Às vezes a pessoa, tá bom, deixa eu falar mais. Fala, me conta. Perfeito. É genuíno, é aquele interesse genuíno de tentar realmente entender o ponto de vista diferente que você já julgou e já falou assim, putz, isso não funciona, isso já foi tentado aqui, né? Tem programas que eu já vi precisamos fazer uma transformação cultural. Beleza, aí aparece todas as possibilidades, vamos fazer um treinamento, o treinamento vai ser assim, vai ser mais disruptivo. Não, isso não funciona aqui. Então, gente, mas não é um treinamento de transformação cultural? Se continuar fazendo do mesmo jeito, não vai ter transformação. Então, se a gente mudar o estímulo, a gente consegue caminhar. A transformação cultural é meio radical, porque ela leva um tempo, né? Ela precisa de várias etapas. Mas se a gente não fizer uma mudança ou mudanças mais estruturais, elas não acontecem. Não acontecem. E acho que também cabe, né, esse olhar para entender que a educação não é só um papel da empresa. Né? O quanto eu preciso também buscar o meu autodesenvolvimento para justamente entender se eu não sou a peça que impeço, né, a transformação, o processo acontecer, essa evolução, de fato. Esse é um tema bem, bem complexo, né? Puxa, eu preciso desse conhecimento para o trabalho, é a empresa que tem que me colocar. Eu acho que faz sentido, a empresa precisa sim, mas isso não é um benefício para o colaborador, é um benefício para a empresa está com o olhar nela. Né? Se o colaborador percebe que é um benefício para ele pode tentar negociar para a empresa para ver se tem um benefício comum, né? Olha, se eu fizer isso, vai funcionar. Ou falar, puxa, esse aqui é para minha carreira, eu quero fazer isso e, poxa, eu vou investir. Né? Seja um idioma, às vezes a empresa não tem uma ação internacional que precise do idioma. Mas o idioma, se ele enxerga que é importante para a carreira, para a vida, ele pode investir no seu treinamento do idioma. Né? Então, tem várias coisas. Mas, por outro lado, também tem um papel das organizações que está cada vez mais evidente de atuar fora da organização com investimento em ações para a comunidade que ela representa. São Paulo menos, mas mais para os interiores, as grandes organizações, eles precisam de formação de mão de obra para as pessoas estarem prontas para, quando concluem o ensino médio ou estão chegando na universidade, integrar essas pessoas na força de trabalho deles. Então, às vezes, esse investimento prévio, sem interesse ou sem a garantia de que ele vai retornar, ele é importante para a comunidade, porque assim, na pior das hipóteses, é um papel que essa pessoa ela pode ser um consumidor do seu produto a partir do momento que ela tem uma melhor escolaridade, pode ter mais possibilidades de remuneração, de prosperidade na vida. Então, tem várias empresas que têm algumas ações assim para fora do muro. Tem instituição médica, o Einstein, por exemplo, tem uma base de cursos online abertos para todos, né? A gente estava uns dias atrás no evento do Rio Innovation Week, eu conheci o trabalho da Fundação Bradesco, que é sensacional. Maravilhoso. É muito bom e impactante. E isso faz parte da cultura desde a fundação do banco. Exato. Né? A Fundação Bradesco tem mais de 70 anos. Então, é esse olhar para a comunidade, para o impacto social gerado,
e isso acaba impactando, sim, os resultados da organização. Então, é uma mescla, não é só uma fórmula é certa, né? Só um caminho é possível. Então, é assumir o protagonismo de cada elemento da equação. Maravilhoso. Estou aqui, você está falando e eu estou lembrando de inúmeras instituições que fazem esse trabalho, né? A gente pode chamar de um trabalho social, mas que obviamente também tem um olhar De para essa negócio. organização, exato, né? Uhum. Desse retorno, né? E o Igor, e fala um pouquinho sobre os ganhos que nós tivemos, né, enquanto Brasil, de pertencer a uma delegação, né, nos Estados Unidos, nesse congresso que é o ATD, né, que também traz aí uma série de profissionais conceituados. Como foi para ti, né, organizar essa delegação e quais são os ganhos do que você consegue trazer, né, depois Tá. que lá está, trazer aqui para o nosso país? Uma das coisas que eu percebi nesses 20 anos, que eu já até falei um pouquinho, eu falei um pouco mais da questão da tecnologia, que a tecnologia Isso. estava mais distante, Uhum. mas também as tendências, né? Então a gente foi ouvir de storytelling uns 2 anos antes do storytelling ser uma tendência aqui no Brasil. Hoje esse gap é muito menor, mesmo nas tendências, do que vem por aí, dos temas do futuro, né? Em alguns casos eles acontecem antes aqui, que é o caso da segurança psicológica. Segurança psicológica a gente já discute, já trabalha bastante aqui. Esse ano ele foi muito forte Acentuou, verdade. acentuou lá na TD. Mas já é um assunto que a gente já vem trabalhando bastante aqui. Então, a gente sempre teve essa percepção de que as ações, com os recursos que nós temos aqui no Brasil, elas são super potentes, mas cada vez mais temos mais o que ensinar lá para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar do mundo. Então, o que eu recomendo e peço, quem tem conteúdo, quem tem interesse em apresentar os seus cases, os seus projetos de educação corporativa num congresso da TD, acompanhe, porque a gente tem sim muito a ensinar, a gente tem espaço e tem uma demanda da própria TD de saber quais são as práticas aqui do Brasil para colocar na programação e a gente poder levar isso para fora, né? Em termos de grupo, né? A gente tem em média 100 brasileiros participando todos os anos nessa delegação. O primeiro benefício é o que eu já falei e adoro reforçar, é validar o que é feito aqui. Então a gente fala, poxa, peraí, a gente tá ok, tá no caminho certo. Acompanhamos. Óbvio, temos referências novas, possibilidades, perspectivas diferentes sobre o que é feito. Então, tem sim um aprendizado, outras possibilidades de trabalhar os mesmos conteúdos ou os mesmos desafios. Então, esse olhar também é muito importante. E outra coisa é você conseguir assistir ao vivo pessoas que você viu nos livros, né? Então tem essa coisa do humano, né? Óbvio, muita parte desse conteúdo ela tá online, as pessoas não precisam ir até os Estados Unidos para assistir, tem a opção de você assistir online na sua casa, participar do congresso. Mas ir lá e assistir, esse ano teve a Simone Biles, a Amy Edmondson, da Segurança Psicológica, e o Seth Godin. Pô, best-sellers, Amy Edmondson, poxa, é uma grande referência. Eu consegui tirar uma foto com ela. Então, é legal, porque é uma grande... tem um quê de fã, né, pro conteúdo, que faz isso ficar mais incorporado, mais enraizado e tomar parte do nosso dia a dia, né? É diferente de assistir ou de ler o livro que eu já tinha lido, né? Assistir é outra perspectiva, único, né? é único. Então, isso é muito legal. E quanto nós estamos acompanhando, né, as tendências, né, todos os assuntos que são discutidos, digamos, de forma universal, o quanto o Brasil, foi o que você falou, às vezes a gente até está na frente, né, Exato. alguns temas e o quanto isso é positivo para nós, né? Exatamente. E proporção, qual é o tamanho desse congresso no ATD? O congresso do ATD, ele já, antes da pandemia, ele chegava perto das 20 mil pessoas, né? Esse ano ele teve 12 mil, são 12 mil congressistas. Ele tem um pouco um pouco diferente da mecânica do CBTD, por exemplo. Porque a gente até brinca, né? Eu até conversei com o pessoal e falei assim, a gente tá chegando aí, né? Mas aqui no Brasil, a gente teve 2.500 congressistas. Okay. O restante eram os palestrantes, os profissionais de exposição e os visitantes que foram para a Expo, né? Então,
tem todo um universo. Lá na TD, a maior parte são os congressistas, palestrantes e expositores. Eles não têm muitos visitantes na feira. Então, são 12 mil profissionais que estão atrás das atividades, estão participando do conteúdo. São mais de 300 sessões técnicas, então é muito grande. As pessoas reclamam do CBTD que é difícil de escolher. Lá, Gente, então... vocês não têm noção. A cada bloco de atividade tem mais de 20 para escolher, né? E sempre tem nomes assim, Ken Blanchard de um lado, Jack Phillips do outro. Então tá, eu vou assistir qual? A decisão, né? A decisão é muito difícil. Né? Então, e nomes assim novos que estão escrevendo e trazendo conteúdos relevantes estão sempre lá. Então a gente precisa abrir mão, né? Sim. Saber abrir mão puxa, esse não vai dar, talvez esse eu vou assistir online, ou esse eu vou ler o livro, ou esse eu vou encontrar no corredor. E tem uma ação que a gente faz com a delegação. O congresso tem 4 dias, em 2 desses 4 dias a gente faz um encontro, porque aí a gente troca o que cada um assistiu, quais são as perspectivas, quais foram as percepções, e isso sempre é muito rico. Então a gente, de certa forma, consegue ver, puxa, valeu a pena ter ido nessa, o que eu perdi na outra, qual foi... poxa, o que ele falou isso, aí você vai lá, anota, eu vou pesquisar mais esse assunto. Legal. Porque as palestras que acontecem nos congressos, elas não trazem a solução do problema. Perfeito. Elas trazem um pequeno caminho para você seguir e se aprofundar. Então, essas trocas que acontecem são sempre muito ricas e abrem possibilidades para a gente se aprofundar. Inúmeras, né? Exato. Muito, muito bom. Igor, eu tenho certeza que muitos seguidores estão aqui conosco hoje do Igor Kozo, né? E acho que também pessoas que querem se inspirar ainda na área de treinamento e desenvolvimento. Então deixa para nós seus contatos, sua rede social, como que essas pessoas que querem conhecer Igor e a BTD podem se conectar. Bom, vocês podem me chamar no LinkedIn, Igor Kozo, fácil de achar. Instagram também o perfil tá aberto, aí eu compartilho um pouco mais dessas aventuras mais pessoais, apesar de eu não ser um grande postador, eu preciso ser lembrado pelas minhas filhas, vou postar, tá? Então, dá pra acompanhar um pouquinho do meu dia a dia, e lá na BTD também, então a gente sempre tem ações, então acompanha a BTD, tem várias atividades gratuitas, abertas para os profissionais que estão chegando na área, querem saber um pouquinho mais, os profissionais que já estão há mais tempo e precisam de novas perspectivas. O nosso papel da BTD é criar esse ambiente de troca, de movimento entre os profissionais, os fornecedores, os profissionais que usam esses conteúdos dentro das suas empresas, que precisam desenvolver as equipes da organização. Então, é criar esse espaço neutro, né? Outro dia eu ouvi que a BTD é a Suíça do treinamento, onde a gente tem um espaço neutro, onde as empresas concorrentes estão ali buscando aprendizado, colaborando uma com as outras. Muito bom. Nesse prol de aprendizagem. Então, eu fico super feliz quando eu vejo isso acontecendo, e esse é o papel da BTD. E com certeza. Muito obrigada pela tua presença, né? Por toda a rica troca que nós tivemos aqui de informações sobre esse universo de aprendizagem e desenvolvimento. Eu que agradeço. Foi um papo super tranquilo, passou super rápido. Então, agradeço o convite, e quando precisar, é só me chamar. E agora imagina que quem está assistindo, esse mundão todo que está nos assistindo, né, são suas filhas. Qual é a mensagem que você deixa para esse mundo sobre educação, sobre aprendizagem? Olha, a educação transforma as pessoas, transforma o mundo, transforma os negócios. E o desenvolvimento constante, a gente precisa realmente, dentro das organizações, focar nisso, abrir espaço para isso. Não só nas organizações. As pessoas precisam olhar isso. O quanto eu estou me desenvolvendo? O quanto eu estou buscando novas possibilidades? Qual o meu tempo de aprendizagem? Então, essa reflexão é fundamental, e achar, né, o caminho, o que faz sentido, testar muitas coisas, muitas possibilidades, porque isso ajuda a achar e incorporar isso no dia a dia. Então, aprender o tempo todo, para mim, é o caminho fundamental para o sucesso. Que bacana, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu acho que 2 fatores importantes, né? Tempo e escolha. Exato. Como é que nós estamos usando o nosso tempo e fazendo das nossas escolhas um caminho de evolução. Então, muito obrigada pela sua conexão, pela sua presença aqui conosco. Mais uma vez, obrigada, Igor. Eu que agradeço. Muito bom. Né? Espero que vocês estejam conectados conosco em outros episódios também. Muito obrigada e até breve. Até mais.